Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa tarde de segunda-feira. E os hemocentros de São Paulo enfrentam um dos períodos mais críticos do ano para a manutenção dos estoques. Por conta do feriado prolongado, a queda nas doações pode chegar a 30%. O Caio Veríssimo está em um hemocentro da capital paulista e vai trazer as informações. Caio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Fernando, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, olha, nós estamos aí nesse período do ano onde é necessário muita gente aí doar, né? Por muitas questões que a gente vai até entender um pouco mais daqui a pouquinho. Mas olha só, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para que o Brasil tenha um banco estável, né, de sangue, é necessário pelo menos 17 mil doadores por dia. E nesse período do ano, esse número cai para cerca de 5 mil. Então, assim, é realmente uma queda drástica nesse número, né, de doadores. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o Ricardo Cortez, ele que é o captador de doadores aqui no GHS, no Banco de Sangue de São Paulo. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por nos receber. Conta pra gente por que esse número cai tanto nesse período do ano. Boa tarde, obrigado. Nesse período de festas, muitas pessoas esquecem de realizar a sua doação de sangue. E é justamente nesse momento que o Banco de Sangue precisa ainda mais da sua ajuda, né? O que acontece? As pessoas vão viajar e muitas dessas viagens acontecem os acidentes. E é justamente nesses acidentes que acontecem as transfusões, as cirurgias. E nas transfusões é realizada as bolsas de sangue que é realizada pelo público em si. Então os pacientes dos hospitais, eles dependem único e exclusivamente desse gesto de amor ao próximo, que é a doação de sangue, né? O sangue, ele não pode ser fabricado em um laboratório, esse tipo de coisa. Então, os pacientes, eles dependem apenas desse gesto altruísta, que é a doação de sangue. Verdade, muito legal. Bom, e conta pra gente quem é que pode doar e como faz para doar. Como funciona o processo todo da doação de sangue? A primeira etapa, o doador vai comparecer ao Banco de Sangue com um documento oficial de identificação, vai passar pelo cadastro na recepção, onde ele vai demorar cerca de 3 a 5 minutinhos em média. É um cadastro breve, onde vai tirar uma foto, pegar os dados pessoais dele para dar seguimento em si para a triagem clínica, que é onde o doador vai descobrir se ele pode ou não realizar a sua doação de sangue, né? A doação de sangue, ela tem que ser segura tanto para o paciente quanto para o próprio doador que vai ali realizar a sua doação. Passou pela triagem clínica, vai ser encaminhado para a coleta. É na coleta onde o doador vai fazer a sua doação de sangue, que vai demorar cerca de seus 7 a 10 minutos. Em média, é um procedimento muito simples, rápido e indolor. Terminou de realizar a sua doação, vai ser encaminhado para a nossa copa, onde você vai repor as suas energias depois de ter feito a sua doação de sangue. O processo todo ele dura cerca de 35 a 40 minutos em média, e aí você vai estar salvando até 4 vidas. Muito, muito legal mesmo. Bom, a gente percebeu aqui que tem uma rotação bem interessante de pessoas, né? Do tempo que a gente está aqui, sempre está chegando uma ou outra pessoa. Conta pra gente como é que está o estoque aqui, né, do GSH. Apesar de estar um pouquinho movimentado hoje, está sendo um dia atípico, né? Os estoques do Banco de Sangue, ele se encontra 60% abaixo do nível ideal. Isso significa que o estoque do Banco de Sangue se encontra em estado crítico. E é justamente nesse momento que o Banco de Sangue precisa da ajuda de vocês. Muito bom. E para finalizar, então, diz pra gente os horários de funcionamento aqui do local e faz um convite para o nosso público. Atualmente, o Grupo GSH, ele tem 3 unidades em toda a Grande São Paulo. Unidade Paraíso, localizada na Tomás Carvalhal, 711, bairro do Paraíso. Funciona todos os dias, de segunda a domingo, inclusive feriados, sábados e domingo, das 7 horas da manhã às 18 horas da tarde. Temos também a unidade localizada na Bela Vista, na rua Maestro Cardins, 769, Portaria 2. Lá estamos com o horário um pouco reduzido, das 8 às 16, de segunda a sexta, e sábado das 7 às 14. Temos uma unidade na Grande ABC, Avenida Dom Pedro II, 877, Jardim Santo André. Lá funciona segunda a sábado, das 7 até meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Banco de Sangue, esperamos todos vocês. Muito bom, Ricardo, muito obrigado, viu? É isso, Fernando, como o Ricardo mencionou aqui, uma informação incrível, apenas uma pessoa, um doador, ele pode beneficiar até outras 4 pessoas, então fica aí o convite para o nosso público nesse momento onde tantos hospitais estão precisando de doadores, está o convite feito aí para o nosso público. É isso, Fernando, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você para trazer mais notícias de São Paulo. E um cientista espanhol conseguiu eliminar o câncer de pâncreas em ratos com o uso de 3 medicamentos combinados. O estudo não teve efeitos colaterais e o tratamento mostrou uma grande durabilidade ao longo do tempo.
A combinação de 3 medicamentos possibilitou o completo desaparecimento do câncer de pâncreas em ratos de laboratório. A pesquisa foi feita por um cientista espanhol, Mariano Barbacid, diretor do Grupo de Oncologia Experimental do Centro Nacional de Pesquisa Oncológica da Espanha, e foi publicada em uma revista científica e apresentada na Cris Cancer Foundation, uma organização líder em pesquisa oncológica e hematológica. O câncer de pâncreas é altamente agressivo e letal. O estudo feito em modelos animais não teve efeitos colaterais e o tratamento mostrou grande durabilidade ao longo do tempo. Segundo o cientista, o resultado positivo do tratamento veio após uma terapia que combina 3 medicamentos para eliminar completamente os tumores pancreáticos. Os 3 compostos que impediram o crescimento de células tumorais são um seletivo contra o oncogene CRAS, que é o principal fator causador de câncer pancreático, e outros 2 contra as proteínas chaves envolvidas nos sinais que levam a esses tumores. Já conhecidos pela ciência, eles foram experimentados juntos pela primeira vez. Depois do tratamento, os tumores desapareceram nos diversos modelos de camundongos. Além de sumirem após 200 dias sem tratamento, os animais permaneceram livres da doença e não apresentaram toxicidade associada à terapia. O pesquisador concluiu que esses resultados indicam que uma estratégia racional de terapias combinadas pode mudar o curso do tumor. Após a publicação dos resultados, a equipe do cientista quer se concentrar no lançamento de um ensaio clínico em humanos ainda este ano, ou no máximo em 2027. 6 mortes de pacientes por pancreatite são suspeitas de serem associadas a canetas emagrecedoras. Os dados da Anvisa mostram ainda mais de 200 casos da doença que podem estar ligados aos medicamentos usados para diabetes e obesidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou pelo menos 6 mortes por pancreatite, que podem estar associadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil desde 2018. Há ainda 225 casos registrados com suspeitas de pancreatite. As informações constam no Vigimed, sistema oficial da Anvisa, e em relatos de pesquisas clínicas com esses medicamentos no Brasil. As notificações de casos e mortes envolvem diferentes medicamentos que ativam o organismo a produzir uma resposta biológica por meio do GLP-1, que é um hormônio produzido no intestino que regula o açúcar no sangue, aumenta a saciedade e retarda o esvaziamento gástrico. Entre os medicamentos estão o semaglutida, liraglutida, lixisenatida, tirzepatida e dulaglutida. A pancreatite associada ao uso de canetas emagrecedoras ganhou atenção internacional no início do mês, após um alerta divulgado no Reino Unido sobre casos em usuários de medicamentos da classe dos agonitas do GLP-1. No país, há 19 mortes. Autoridades sanitárias e especialistas reforçam que os dados não apontam que é preciso suspender o uso das canetas emagrecedoras, mas detectam a importância da prescrição responsável e do acompanhamento médico. A população precisa ser alertada, já que esses remédios são importantes e salvam vidas, mas eles podem se tornar perigosos se usados por pessoas sem indicação ou de fontes duvidosas. Por conta disso, esses medicamentos têm restrição de venda com retenção de receita médica desde abril de 2025, para que todos os pacientes fossem avaliados criteriosamente por médicos antes de ter acesso liberado ao medicamento. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje o Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo. Ele anunciou a ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos do laboratório. O evento conta com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Fernando Haddad, da Fazenda. O presidente da República assinou ordens de serviço para a construção de 2 novas fábricas do Instituto e a modernização de outras 2.
O investimento do governo brasileiro será de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais. Segundo o governo federal, as obras usarão recursos do novo PAC Saúde e pretendem garantir autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados, como os de RNA, mensageiro, colocando o Brasil em nível de excelência no desenvolvimento de inovação biotecnológica. As vacinas produzidas com base no RNA funcionam dando instruções ao sistema imunológico para combater agentes infecciosos de forma eficaz e segura. Durante o evento, Lula também anunciará o início, em todos os estados do país, da vacinação contra a dengue para profissionais de saúde da atenção primária. A estratégia foi viabilizada a partir do desenvolvimento, pelo Instituto Butantan, de uma vacina 100% nacional. A previsão é a de proteger 1 milhão e 200 mil trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS. Apenas no estado de São Paulo são mais de 216 mil profissionais. Foram enviadas aos estados as primeiras 650 mil doses. O restante está previsto para as próximas semanas. A expansão da vacinação para outros públicos, de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, está prevista para o segundo semestre deste ano, à medida que o Instituto Butantan amplia sua capacidade de produção. E durante a tarde de hoje, Lula visita unidades da Carreta da Saúde em Mauá para o anúncio de mais investimentos em saúde. E olha só, ainda sobre saúde, começa hoje a campanha de vacinação contra a dengue com o imunizante Butantan DV. De acordo com o governo paulista, nesta primeira etapa da campanha, a imunização vai ser destinada aos profissionais da atenção primária à saúde da rede municipal. E o Caio Veríssimo volta para falar mais uma vez sobre esse assunto. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Boa tarde a você e mais uma vez a todos que nos acompanham. Pois é, agora essa nova informação que chega realmente para alegrar, né, toda a população brasileira, que vai começar a partir de hoje a campanha de vacinação contra a dengue, mas aqui é importante a gente mencionar, né, frisar essa informação de que essa primeira etapa é somente para os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, né, que vão visitando os familiares nos lares, enfim, toda essa turma que trabalha em hospitais serão o primeiro grupo a ser vacinado, vai ser o primeiro grupo a ser vacinado a partir de hoje em todas as UBSs de São Paulo. E por que é interessante a gente trazer essa informação? Porque a dengue ela teve uma alta realmente assim, um surto nesses últimos anos, né? No ano de 2025 foram registrados cerca de mais de 800 mil casos em todo o Brasil, como a gente acabou de ver no VT, 1.124 óbitos foram registrados no ano de 2025. Já nesse ano de 2026, até dia 5 de fevereiro, esses dias atrás agora, foram registrados aí cerca de 4.700 casos de dengue. Então, assim, ainda é uma doença que tem se alastrado bastante e agora com essa dose do Butantan DV, que é a única no mundo, de dose única, começa essa nova etapa de vacinação no Brasil. Como nós também ouvimos no vídeo, para o público geral, a vacinação ela está prevista para o segundo semestre. Então, nesse primeiro semestre, o Butantan está desenvolvendo mais doses para que toda a população assim possa receber essa vacinação e vai começar com pessoas a partir de 59 anos, é o primeiro público do geral que vai receber a vacinação e vai descendo até 15 anos de idade, que é a última idade a ser vacinada. Crianças de 10 a 14 anos continuam tomando a vacinação com 2 doses, né? Então, essa vacinação de dose única é de 15 a 59 anos a partir do segundo semestre para toda a população, mas hoje esse marco muito interessante, começa aí a vacinação para o povo brasileiro. É isso, Fernando, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações. E olha só, o paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul, Luiz Otávio Santos Nunes, de 19 anos, relatou que voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão 12 dias após a aplicação da proteína. Vamos ver. O paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul, Luiz Otávio Santos Nunes, de 19 anos, voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão 12 dias após a aplicação da proteína, que ocorreu no Hospital Militar de Campo Grande. Luiz Otávio é militar do Exército Brasileiro e ficou tetraplégico após um acidente com arma de fogo em outubro do ano passado. Para ter acesso ao medicamento, ainda em fase experimental, ele precisou recorrer
recorrer à justiça. A proteína está em estudos clínicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele relatou que é algo mínimo, é um movimento pequeno, só que algo que ele não tinha antes. A polilaminina vem sendo estudada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, proteína presente no desenvolvimento embrionário e ajuda os neurônios a se reconectarem. As lesões da medula, como de Luiz Otávio, os sinais elétricos do cérebro deixam de chegar ao corpo porque as fibras nervosas são rompidas. A atuação da polilaminina é ajudar essas fibras a crescer novamente e restabelecer parte da comunicação. O jovem também disse que passou a sentir movimentos nos nervos das pernas, que foram afetadas e perderam a sensibilidade e movimentação após o acidente. A fisioterapia tem sido essencial para auxiliar na recuperação de Luiz Otávio. Essa recuperação parcial do movimento trouxe a Luiz a esperança de que esse medicamento seja aprovado e possa ajudar a recuperação dele e de outras pessoas que enfrentam a mesma situação. A pesquisadora responsável pelo estudo é Tatiana Sampaio, doutora em Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. E em Minas Gerais, um homem invadiu o aeroporto de Caxambu, no sul do estado, e tentou pilotar um helicóptero. A aeronave caiu e o homem fugiu, mas foi encontrado horas depois. Um homem suspeito de tentar furtar e decolar um helicóptero no aeroporto de Caxambu, no sul de Minas, foi preso em São Lourenço horas depois. Segundo a polícia militar, ele disse que invadiu o local para testar a aeronave. O caso aconteceu durante a madrugada. De acordo com o registro policial, o suspeito cortou a tela do alambrado do aeroporto por volta das 11 da noite e teve acesso à área restrita. Ele entrou no helicóptero e permaneceu dentro da cabine por cerca de 1 hora. Pouco depois da meia-noite, acionou a aeronave e tentou levantar voo, mas o helicóptero caiu antes mesmo de sair do solo no estacionamento de aeronaves. De acordo com a PM, o suspeito foi localizado à tarde na casa dele. Ele afirmou ser apaixonado por aeronaves e disse que possui brevet de piloto que está vencido. A polícia informou que o helicóptero é particular e estava em um hangar na hora de tentativa de furto. Um outro homem responsável pelo aeroporto dormia em uma escola de aviação e acordou depois de ouvir o barulho da queda. Ao verificar a situação, encontrou o helicóptero danificado, com vazamento de combustível e o painel ainda ligado. O SAMU realizou buscas dentro do aeroporto, mas nenhuma vítima foi encontrada. Hospitais da região também foram consultados e informaram que ninguém deu entrada com ferimentos após o horário do acidente. O helicóptero pertence a uma empresa de Belo Horizonte e havia pousado em Caxambu no dia 5 de fevereiro. E olha só, um imóvel desabou no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. A via foi interditada, segundo o Centro de Operações IL. A informação sobre o desabamento do edifício de 2 andares foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Vamos conferir. Um imóvel desabou no Engenho Novo, zona norte do Rio, no final da tarde do último domingo. A informação sobre o desabamento do edifício de 2 andares foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A Rua Visconde de Itabaiana foi interditada, segundo o Centro de Operações. De acordo com o governo do estado, o desabamento está relacionado às fortes chuvas que aconteceram em todo o Rio de Janeiro. 4 pessoas foram resgatadas e levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. Uma delas está estável e 3 foram liberadas após a avaliação. 4 animais foram encontrados mortos. Apenas um gato foi achado com vida. A Defesa Civil foi acionada e disse que espera o término do trabalho dos bombeiros para realizar a vistoria na estrutura do imóvel. Segundo eles, o local já havia recebido 3 inspeções e foram constatadas rachaduras e danos significativos na casa e que seria necessário reparos do proprietário, o que não foi feito. O Corpo de Bombeiros informou que segue fazendo a reavaliação estrutural da área e informou que eles foram acionados para cerca de 40 ocorrências no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas. Os aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul enfrentam um cenário de crescente endividamento. Com rendas consideradas insuficientes para as despesas mensais, muitos recorrem a empréstimos consignados para cobrir gastos básicos como a moradia e a alimentação.
Dados do Serasa mostram que 25% dos gaúchos com mais de 60 anos está endividado. A principal porta de acesso ao crédito é o empréstimo consignado, que desconta as parcelas direto do benefício. Só até o fim do ano passado, o INSS liberou cerca de 800 milhões de reais nessa modalidade no estado. O problema é que, em muitos casos, o dinheiro não serve para investimento ou consumo, mas para fechar as contas do mês, já que aluguel, alimentação e remédios consomem quase toda a renda da maioria dos idosos. Com isso, aposentados entram num ciclo de dívidas, com descontos automáticos que reduzem ainda mais o valor recebido. A Defensoria Pública do Estado alerta para 3 situações recorrentes: descontos não autorizados, contratos com juros abusivos e o superendividamento, quando a renda já não cobre mais o básico para sobreviver. Nesses casos, a lei do superendividamento permite a renegociação das dívidas com prazos que podem chegar a 5 anos. Entidades que representam os aposentados criticam a falta de políticas públicas de orientação financeira. Para quem trabalhou a vida toda, a promessa de tranquilidade na aposentadoria dá lugar à frustração e à necessidade de continuar correndo para conseguir sobreviver. O delegado que conduz a investigação sobre a morte da professora que passou mal e morreu depois de uma aula de natação em uma academia em São Paulo disse que o manobrista da empresa era o responsável pela manutenção da piscina. A academia foi fechada por falta de alvará pela vigilância sanitária. O delegado que conduz a investigação sobre a morte da professora que passou mal e morreu após uma aula de natação em uma academia na Zona Leste de São Paulo afirmou que o manobrista da empresa era o responsável pela manutenção da piscina do espaço. A suspeita da polícia é que houve uma mistura de produtos químicos que acabou causando uma reação química e liberou gases no ambiente, intoxicando os alunos da academia. Os bombeiros e os profissionais entraram no local com equipamentos de proteção. Foram abertas todas as janelas para dissipar os gases, mas é cedo ainda para dizer o que causou essa intoxicação. Por meio de uma nota, a subprefeitura Vila Prudente disse que interditou preventivamente a academia C4 Gym, no Parque São Lucas. A academia não possui o auto de licença de funcionamento e foi fechada também pela vigilância sanitária. Segundo o pai da vítima, a médica que atendeu Juliana e o marido dela, Vinícius de Oliveira, contou que o produto químico usado na academia foi para parte do pulmão da professora. O caso ocorreu no sábado. Juliana e Vinícius estavam na aula, como de costume, quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gostos anormais. Como se sentiram mal, eles comunicaram ao professor responsável e todos os alunos se retiraram do local. O marido de Juliana também está internado em estado grave e foi entubado. Um outro adolescente de 14 anos também está hospitalizado após usar a mesma piscina. O caso segue sob investigação. E agora é hora de falar de esportes no Redação Hit. E o Bruno Buenos Aires é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. E a gente começa esse bloco de esportes com a vitória do Palmeiras no derby de ontem, né? O Verdão, com isso, iniciou 2026 muito bem nos clássicos, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Após a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, o Palmeiras fechou a primeira fase do Paulistão 100% em clássicos, vencendo seus 3 rivais paulistas. O Palmeiras venceu o derby em Itaquera e encerrou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento em clássicos. A vitória de ontem contra os corintianos por 1-0 se soma aos triunfos por 3-1 contra o São Paulo e por 1-0 contra o Santos. 3 vitórias, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. A vitória no derby, inclusive, ajudou a equipe de Abel Ferreira a deixar para trás alguns fantasmas da última temporada, quando foi derrotado pelo rival em 2 ocasiões. O Palmeiras também encerrou um jejum de mais de 3 anos ao vencer o Corinthians. A última vitória na casa do arquirrival havia sido em agosto de 2022, também por 1-0. Desde então, eram 6 partidas com 4 empates e 2 derrotas. A campanha do Verdão, com ótimo aproveitamento em clássicos, garantiu a classificação antecipada ao mata-mata com uma rodada de antecedência. Isso abre a possibilidade para Abel Ferreira poupar algumas peças da equipe, que repetiu a escalação nos 2 últimos compromissos. A repetição mostra que o treinador está próximo de encontrar a escalação
escalação considerada ideal para a temporada. Vitor Roque e Flaco Lopes, artilheiros em 2025, voltaram a ter sequência juntos. A manutenção de uma formação fixa chega em bom momento para a equipe, pouco antes do início da fase eliminatória do Paulistão. A chegada de John Arias, por sua vez, amplia as opções da comissão técnica, principalmente no ataque, setor que segue sem Paulinho e que perdeu Facundo Torres vendido para o Austin FC. O Verdão vai terminar a primeira fase como o melhor colocado entre os rivais. Com 15 pontos e em segundo lugar, o Alviverde não poderá ser alcançado por seus adversários a uma rodada do fim. Além disso, é o único entre os 4 que já está classificado para o mata-mata. As quartas de final do Paulistão vão ocorrer no final de semana do dia 22. O Palmeiras ainda precisa esperar a definição da tabela final para conhecer o seu adversário. Bom, e além do Paulistão, tivemos rodada de outros campeonatos estaduais pelo Brasil, não é mesmo? Conta pra gente o panorama de cada um. Com certeza, Fernando. Enquanto em São Paulo e Minas, as equipes brigam para se classificarem para a próxima fase, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, os times já garantiram suas vagas. E logo nas quartas de final, já teremos um clássico no Campeonato Carioca. Alguns campeonatos estaduais pelo Brasil estão chegando na reta final da sua primeira fase, enquanto outros já estão caminhando para o mata-mata. Paulistão terá sua última rodada no final de semana. Santos e Mirassol são os times que vivem o maior drama. Caso o campeonato acabasse hoje, não estariam classificados para a próxima fase. Com 9 pontos, o Peixe ocupa a 10ª posição. Já o Leão do Interior vem logo atrás, na 11ª posição, com 8 pontos. Na última rodada, as duas equipes precisam vencer de qualquer jeito e torcer por uma soma de resultados para ficar no top 8, que avança ao mata-mata. Dos grandes, o Palmeiras é o único classificado, enquanto o Corinthians e São Paulo vão para a última rodada dependendo apenas de si para avançarem. Outro campeonato que terá o fim da primeira fase no final de semana é o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro respirou tranquilo após vencer o América na rodada e contou com o tropeço do Galo e agora depende apenas de si para se classificar. Já o Atlético precisa vencer o Itabirito fora de casa e torcer por tropeços de Norte e Tombense para não depender de nenhum critério de desempate. No Campeonato Carioca, a primeira fase chegou ao fim e todos os 4 grandes classificaram. Com 15 pontos, o Fluminense teve a melhor campanha e conquistou o título da Taça Guanabara. E logo nas quartas de final, um clássico decisivo. Botafogo e Flamengo vão se enfrentar em jogo único com o mando do Glorioso. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, a fase de mata-mata já está acontecendo. O Internacional bateu o São Luís por 3-1 e se classificou para a semifinal, enquanto o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 1-0 jogando na sua arena e também está classificado para a próxima fase. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde para você também. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.